Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Você de casa, meu Deus, que falha grave. Eu não falei com vocês hoje ainda. Vocês me perdoam, né? Vocês estão no culto, então não pode guardar mágoa no coração não, tá? Perdoa desde agora. Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado por estar deixando que a gente entre aí no seu lar ou no seu ambiente de trabalho através dessa transmissão. Que você seja cheio do Espírito Santo aí, e que a palavra de Deus penetre agora no seu coração. Em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Quem encontrou pode fazer um barulho? Quem não encontrou, diga espera. 2. Espero. Bom ver essa casa desse jeito. Tem alguma cadeira vazia do seu lado aí? Tem? Tem? Se tiver, não vai se acostumando não, porque a tua família vai sentar aí nos próximos cultos. Essa casa ficará pequena, em nome de Jesus. Vai chegar o momento que a gente domingo vai ter que fazer 2 cultos aqui para estar cabendo todo mundo, 2 cultos à noite, você crê, irmão? Que você e a sua casa servirão ao Senhor. Seus amigos estarão aqui, você vai ver só. O que Jesus vai fazer na sua vida é algo tão lindo, que muita gente virá através do que você vai abrir a boca para testemunhar. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Um texto muito conhecido, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Agora vá até o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Curva a sua cabeça. Pai, a tua palavra para nós é alimento. Assim como o Senhor ensinou a Paulo, ele diz isso para a gente nesse texto, ensina a gente também hoje. A gente abre os ouvidos, entrega ao Senhor um coração quebrantado, para que nenhum de nós saia daqui, Senhor, do mesmo jeito, mas até mesmo aqueles que chegaram bem, saiam daqui com algo acrescentado. Faz em nós. Por muitas vezes, Senhor, pedimos que o Senhor faça por nós, mas nessa noite nós estamos lhe pedindo: faz em nós, faz de dentro para fora, faz em nossa mente, faz em nosso coração. Usa a palavra do Senhor como um bisturi, porque sabemos que ela é cirúrgica, ela penetra e não volta vazia. Queremos ouvi-la. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Quem está escrevendo aos Coríntios é Paulo. Essa carta não ficou restrita só ao povo de Corinto, mas ela, dado ao seu conteúdo tão brilhante, poderoso, ela circula também nas outras igrejas. Circula tanto que chegou até a gente hoje, né? Paulo está soltando ali pérolas preciosas, e esse Paulo aqui tinha uma história de vida que nos é contada. Na altura do capítulo 9 de Atos, a Bíblia vai falar sobre o encontro dele com o Senhor, a caminho de Damasco. Paulo, cheio de si, cheio dos seus achismos ou das suas verdades, ele quer entrar em Damasco para perseguir e matar os cristãos. Você conhece essa história? Chamado ali naquela época de Saulo, ele reúne a sua turma
pede cartas que autorizassem a ele e os seus a entrarem em Damasco para fazer aquilo. Mas antes de entrar na cidade, um resplendor de luz o cerca, ele cai e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o Senhor falando com ele. Interessante que Saulo está perseguindo aqueles que seguiam a Cristo. Mas quando Cristo vai falar com Saulo nesse meio de caminho, Cristo vai perguntar a ele: por que você persegue aqueles que me seguem? Não, porque você me persegue. Isso traz para o nosso coração alento, porque é o seguinte: quem se levanta contra você, está se levantando contra ele. Quem persegue você, está perseguindo a ele. Então, para de brigar, deixa que ele resolve. Você não precisa se desgastar no seu ambiente familiar, porque hoje você é convertido. Eles estão perseguindo você? Perseguem a todos, é assim mesmo. Calma. Estão perseguindo você, se levantando contra ele. Deixa que ele resolve. Você não precisa se desgastar. Saulo, Saulo, porque me persegues? Saulo fica sem enxergar e a gente sabe como a história se dá. O Senhor manda ele entrar na cidade e entrar na rua direita, ficar na casa de um homem. Deus fala com Ananias para ir até lá, porque Saulo estava orando e de madrugada teve uma visão de que Ananias entrava, colocava a mão sobre ele, orava e ele voltava a ver. E assim aconteceu. Do jeito que o Senhor falou que aconteceria a ele, aconteceu. Só que esse cidadão tem uma história, né? E a história dele é uma história de perseguição, de afronta, de maldade, de covardia até. Foi nos pés desse Saulo que as roupas de Estevão, o primeiro mártir, toda suja de sangue, foi lançada. E Estevão foi apedrejado até a morte, e Saulo consentiu na morte de Estevão daquele jeito, morte por apedrejamento. Qual era a culpa? Falar do Senhor, pregar a palavra, não negar a sua fé. E Saulo ali consentiu na morte dele, e as roupas dele foram lançadas nos pés de um certo jovem de Tarso, chamado Saulo. Esse Saulo. Então Saulo tem uma história, você também tem, eu também tenho. E a nossa história não deve simplesmente do nada ser anulada. Mas apóstolo, a Bíblia diz que o Senhor pega o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Já vou chegar lá. O fato é que ele tem uma história e a Bíblia não esconde a história que ele tem antes. Assim como a Bíblia não escondeu a história, o tropeço, por exemplo, de Moisés. Moisés comete 2 crimes em um único momento: assassinato e ocultação de cadáver. Ele mata um egípcio e enterra na areia. Matou e escondeu o cadáver. E a Bíblia não vai esconder esse feito dele. É interessante, porque a Bíblia também não vai se deter nesse feito dele. A história de Moisés não é marcada por assassinato e ocultação de cadáver. A história de Moisés é marcada pelo êxodo. Deus usou esse homem para tirar 2 milhões de hebreus do cativeiro do Egito. Matou um e escondeu na areia, mas libertou 2 milhões. Se a gente olhar para Pedro, Pedro também tem uma história, né? Aquele Pedro que estava pescando, não conseguiu pegar nada. Aí Jesus chegou, mandou jogar a rede, ele joga a rede, o barco está lotado de peixe. Ele faz um sinal para o outro barco, que eram os companheiros que estavam perto. Os 2 barcos ficam lotados de peixe. Quando chegam na praia, Jesus olha para Pedro e diz: deixa tudo e vem comigo. Aí Pedro deixou a pesca maravilhosa para seguir ao Jesus maravilhoso. Só que esse Pedro, a gente também sabe que ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus avisou a Pedro que tal coisa aconteceria. Mas Pedro ignorou o aviso de Jesus, pensando ele estar pronto, pensando ele já estar preparado para ir com Jesus até a morte. Mas Jesus deixou claro para ele: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo canta, você me negará 3 vezes. E antes do galo cantar, como Jesus falou, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro não é conhecido como um homem que negou Jesus 3 vezes. Pedro é conhecido como um homem que na primeira pregação dele, após a efusão do Espírito Santo, ele ganhou 3.000 almas para Jesus.
negou Jesus 3 vezes, mas a primeira vez que foi pregar, ganhou 3.000 almas para Jesus. O que eu quero dizer é que todo mundo tem uma história. O grande problema é que Satanás só quer falar dos capítulos dos nossos erros. Satanás, quando quer tratar da sua história, ele só quer tratar da morte, da ocultação de cadáver de Moisés. Ele só quer tratar do Pedro negando a Jesus 3 vezes. Ele só quer tratar da parte que nos traz constrangimento, dor, vergonha. Mas todo mundo aqui tem uma história. Qual capítulo você está? Não sei. Eu sei em qual capítulo Jesus está entrando. É nesse aí mesmo. Jesus entra em um capítulo da vida de um moço chamado Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. Começa a transformar a vida dele, mas Saulo nesse momento já não é um menino. Saulo é muito cheio de si. Saulo foi criado para ser quem estava sendo, gerado pelos homens à sua volta para ser quem estava sendo. Foram moldando o caráter do Saulo de acordo com aquilo que queriam moldar. Saulo aprendeu aquilo que ele se tornou. Ele não nasceu daquele jeito, ele aprendeu a se tornar daquele jeito, querendo perseguir e matar cristãos. Aí Saulo vai começar a ter essa mudança de vida, essa transformação de vida, porque é impossível alguém ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito. Mas apóstolo, a gente ouviu falar há décadas já que Jesus diz assim, ó, venha como estás. Ah, é verdade. Vem do jeito que você está, porque Jesus te aceita do jeito que você está. Só que Jesus te ama muito para te deixar desse jeito. Você chega do jeito que for, mas Ele te ama tanto que Ele transforma você em algo melhor. E Saulo veio do jeito que estava. Só que Jesus o amava demais para deixá-lo do mesmo jeito. E a gente começa a analisar a história agora de um certo Paulo de Tarso. Paulo. E Paulo agora vai ter que quebrar a aliança que ele tinha com aqueles com quem ele aprendeu. Por quê? Porque em Paulo agora já não caberia mais as duas vidas. Ou é viver o que estava vivendo, ou era a partir de agora viver aquilo que Jesus estava o chamando para viver. Só que para viver o que Jesus estava o chamando para viver, alguns lugares ele não seria aceito mais, em algumas rodas não seria bem visto. Aqueles que abraçavam agora iriam persegui-lo. Paulo vai ter que aprender a lidar com algumas coisas, dentre elas a rejeição daqueles que antes abraçavam ele, porque antes abraçavam. Mas agora a postura dele é outra, agora o que ele fala é diferente, agora ele está transformando a mente pela renovação do entendimento, agora ele está provando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aquilo que ele ensina aos coríntios, primeiro ele aprendeu, porque ninguém pode dar o que não tem. Então Paulo aprende a ter a sua mente, o seu coração transformado, e agora o assunto de Paulo já não faz bem àqueles que com ele andavam antes. Então o primeiro ponto que vai acontecer na vida desse Saulo é ser rejeitado por aqueles que antes abraçavam. No mesmo lugar que Saulo era aplaudido, agora Paulo vai ser apontado. Entendeu ou não? No mesmo lugar que a porta, abria uma porta para ele, agora nem se ele bater na porta vão querer abrir mais. As mesmas pessoas que o elogiavam são os mesmos que agora o criticam. E o que Paulo vai fazer? Paulo vai aprender com quem já passou por isso. Paulo vai buscar na fonte. Não é errado você ter pessoas como referência, mas a melhor coisa que pode lhe acontecer é você ter Jesus como a sua maior referência. E Paulo foi buscar na fonte. Sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E é interessante que essa fala dele no capítulo 11 nos faz compreender que ele, dado o momento da caminhada, é como se ele estivesse sentado de frente com o Senhor e perguntando ao Senhor algumas questões acerca da vida. Porque olha o que ele vai dizer no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que Paulo está dizendo o seguinte: o que eu estou ensinando para vocês, eu não aprendi com homens. O que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi com o próprio Senhor.
Deus então vai ensinar a Paulo através da pessoa do Jesus que cruzou com ele no caminho de Damasco. Jesus vai ensinar a Paulo como aguentar algumas coisas que ele precisava aguentar nesse momento da vida chamado processo. Pergunta para o teu irmão assim: já ouviu falar em processo? Dói, espreme a gente, aperta a gente tem hora que se sente o bagaço da cana, depois que já passou na moenda pelo menos 3 vezes, tem hora que machuca, tem hora que sai lágrima, tem hora que não tem ninguém do lado, tem hora que a gente dá vontade de gritar, sair correndo, dizendo eu vou ficar doido, mas é necessário. E ele vai passar por essa fase da vida chamada processo. E como que ele vai suportar? Aqui, eu recebi do Senhor o que eu também ensinei, porque Paulo está ganhando almas. Essas almas que Paulo está ganhando, Paulo sabe que também vão passar por um processo que ele passou. Então aquele que já passou pelo processo, está agora ensinando pessoas a suportar o processo que vão ter que passar. E com quem que ele aprendeu? Com quem já tinha passado? Jesus. Olha como Paulo vai falar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, olha o que Jesus ensinou para ele. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. O que é isso? Eu fico imaginando Jesus segurando na mão de Paulo, dizendo assim: meu filho, vamos ali dar um passeio perto daquelas árvores. Senta aqui nesse banquinho comigo. Deixa eu te explicar o que aconteceu comigo. Deixa eu dizer para você pelo que eu passei. E eu creio que Jesus fez isso com Paulo. Em algum momento em que Paulo pensou em parar, em algum momento que Paulo achou que estava pesado demais, em algum momento que Paulo olhou para a situação e disse assim: eu não estou aguentando mais, está pesado para mim, está difícil continuar, as pessoas viram as costas, os amigos foram embora, onde eu tinha a mão estendida, agora eu tenho o dedo apontado, quem me celebrava agora me rejeita, está pesado, está difícil, estou me sentindo sozinho. E eu creio que foi nesse momento da vida dele que Jesus tomou ele pela mão, igual está fazendo contigo aqui no culto, e está dizendo: vem aqui, deixa eu te dizer pelo que eu passei. Ouve pelo que eu passei, Paulo. Aí ele vai dizer: o Senhor Jesus me ensinou. O Senhor Jesus me ensinou o que eu estou ensinando a vocês. E ele me ensinou que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu. Peraí. Olha o que Jesus ensinou a Paulo. Paulo, eu fui traído, Paulo. Mas na noite que eu fui traído, ao invés de eu ficar sentado e me lamentando pela traição, eu peguei o pão, olhei para o meu pai e agradeci a ele pelo pão que estava na minha mão. Que é isso? Jesus está falando com Paulo da ceia. E aquela noite de ceia foi um rebuliço doido, né? Aquela noite da ceia, Jesus chamou os 12 para a mesa, até Judas estava na mesa. Jesus está fazendo com Paulo referência dessa noite. E naquela noite teve traição, naquela noite teve abandono, naquela noite teve pouco caso de discípulo que dormiu enquanto ele estava transpirando sangue. Naquela noite teve dificuldade, naquela noite o coração de Jesus ficou apertadinho, e foi o próprio Jesus que falou que estava triste. Naquela noite Jesus disse: olha, fica aí aqui e orai comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a tristeza que eu estou sentindo é terrível, fique aqui e ore comigo. Tudo isso teve naquela noite. Qual o nome disso aqui? Processo. Mas Jesus não parou no processo. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia. Eu vou continuar o que eu preguei no retiro, então tenha fé para abrir o coração e receber. Jesus não parou no processo. Jesus terminou o que veio fazer, e Ele vai te dar força para você não parar no meio. Você não vai parar no meio, você não vai desistir no meio. Pode estar doendo, é processo, vai passar, está difícil, eu sei, mas Ele te dará força para você
continuar. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, apresentou ao Pai e agradeceu. O normal seria sentar, chorar e reclamar do traidor, mas ele levantou, apresentou o pão e agradeceu. O que é isso? É Jesus ensinando. O natural, o normal, se fosse a grande maioria de nós, sentaria, choraria e reclamaria do traidor. Jesus levantou, pegou o pão, agradeceu. Você não está entendendo? Então abre os ouvidos para você entender. Ao invés de ficar sentado reclamando do que aconteceu, dá uma olhadinha para a sua vida e vê aquilo que você tem pelo qual agradecer. Você está entendendo ou não? O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se a vida te der uma pancada, levanta essa cabeça e dá uma olhadinha do que tem na tua vida para você agradecer ao Pai. Se a vida te der um limão, mete açúcar, faz limonada e agradece ao Pai pela limonada gelada. Que é isso? Eu sei que tem gente aqui que tem razões para estar triste, tem razões para baixar a cabeça, tem razões para chorar. Eu sei que tem, mas me perdoa, independente de quem você seja, em algum lugar da sua vida, você também tem alguma razão para agradecer. Você pode estar sendo bombardeado, mas ainda tem aí razão para agradecer. Você pode estar sendo alvo da tua família, mas ainda tem alguma razão aí para você agradecer. Você pode estar com um alvo pintado nas costas e parece que o inferno mirou todas as armas em você, mas você ainda tem motivos para agradecer. O que é isso? Ao redor da mesa tem alguém que se levantou para trair. Aí Jesus olhou para a mesa, o que tem na mesa? Pão. Não tinha uma picanha com capa de gordura, não. Não tinha uma Coca-Cola 2,5 litros gelada, não tinha um salpicão para quem gosta, não tinha uma rabanada, não tinha linguiça cofrio cortadinha, não. O que tinha na mão? Só pão. Ele pega o que tem e agradece por aquilo que ele tem. O natural seria: o traidor saiu para me trair, eu vou chorar. Eu tenho um pão na mesa, eu vou agradecer. Ei. De repente do seu lado tem uma razão para você agradecer. O que é isso? O teu cônjuge está contigo. De repente você tem um amigo do seu lado, e isso já é razão para você agradecer. De repente você tem uma Bíblia na tua mão, e olhar para a Bíblia já é razão para agradecer. Você está me ouvindo? Você ouve, né? Razão para agradecer. Você tem mão para levantar, já é razão para agradecer. Você tem perna para andar, já é razão para agradecer. Você tem mão para levantar e dar glória a Deus, já é razão para agradecer. Você vai começar essa nova etapa agradecendo. Eu vou falar, para muitos aí o ano começa depois do carnaval. Vai começar agradecendo. O diabo tentou jogar na sua face um monte de razão para você se lamentar, para você reclamar da vida. Mas Jesus hoje está dizendo: apaga isso e agradece. Cadê os gratos? Quem é grato a Ele? Pastor Vitor, olha que coisa interessante. Antes do traidor sair para trair, a conversa era o seguinte: um de vocês vai me trair. Aí ficou um olhando para o outro dizendo: será que sou eu? Será que é ele? Será que é aquele ali? Será que é aquele outro? Aí Jesus responde assim: é aquele que puser a mão no prato comigo. E quando Jesus vai para pôr a mão no prato, Judas põe a mão no prato com ele. Que coisa! Pronto, foi revelado o traidor. Então vamos lá. Quando eles chegam para a ceia, ninguém sabia quem era o traidor. Agora eles já sabem que o traidor é... Qual o nome do traidor? Pronto. Agora me mostra na Bíblia onde é que está o assunto sobre Judas na mesa depois. Porque Judas se levanta para trair, depois nessa mesa aqui não se fala mais em Judas.
Que negócio é esse? Está aí na Bíblia, irmão. É só você ler nos 4 evangelhos. Depois que Judas sai da mesa e vai trair, acabou o assunto de traição. Não se falou mais em traição nessa mesa, muito menos se tocou o nome de Judas. Que é isso? Quem estava administrando a mesa? Jesus. Quem estava administrando a mesa? Então era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, ó, esse assunto acabou aqui. Que é isso? Esse assunto acabou aqui. Quem gosta de ficar prolongando dor é você. Quem gosta de ficar falando sobre aquilo que te feriu é você. Quem gosta de ficar alimentando o desejo do diabo de ver você triste é você. Quando Judas saiu da mesa, ficou proibido falar sobre Judas nessa mesa. Que é isso? Assunto em sé. Assunto em sé. Quem sabe tem casal aqui que entrou pelo estacionamento brigando. Dá uma olhadinha agora e diz assim, ó, assunto encerrado. Mas apóstolo, teve DR, assunto encerrado. Mas eu quero falar com aquela irmã ali no final do culto, porque aconteceu, não aconteceu mais nada, assunto encerrado. Mas eu quero botar frente a frente, assunto encerrado, assunto encerrado, assunto encerrado. Nessa mesa aqui não tem tempo mais para se falar do que aconteceu. Nessa mesa aqui só tem espaço para levantar pão e vinho e agradecer. Na sua vida não vai ter mais tempo de falar do que aconteceu. Na sua vida só vai ter tempo de levantar as mãos para agradecer. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se quer falar sobre o que aconteceu, procura outro, eu não. Se quer falar sobre aquele assunto, procura outra mesa que eu tiver sentado, não. Se quer tratar daquele problema, procura outro canto, no meu canto não. Aqui acabou o assunto. E agora? Agora eu vou te mostrar o que eu vou fazer. E tomando ele o pão, levantou, deu graças e disse, tomai todos e comei. Ai, não importa o que Judas fez comigo, o que importa é o que eu faço por você. O mais interessado aqui a falar sobre Judas era ele. O traído foi ele. Judas saiu para vender ele. Judas saiu para falar dele. O mais interessado no assunto matou o assunto. Ao invés de falar sobre o assunto, levantou um pão e agradeceu. É interessante. Mas e lá no outro lado? Lá no outro lado Judas já foi. Fazer o quê? Encontrar com a turma. Enquanto Judas está falando sobre ele lá na outra mesa, ele está repartindo o pão nessa mesa. Ele está repartindo o vinho nessa mesa. Ele está falando sobre o amor do Pai nessa mesa. Ele está chamando o discípulo para orar com ele nessa mesa. Não importa o que ele está falando lá, o que importa é o que eu estou fazendo aqui. Não importa o que eles estão falando lá, o que importa é o que você está fazendo aqui. Deixa eu ver o que você está fazendo aqui. Porque não adianta estar aqui fazendo a mesma coisa que ele está fazendo lá, hein? Vou repetir, não adianta estar aqui fazendo a mesma coisa que ele está fazendo lá. Não importa o que ele está fazendo lá, o que importa é o que você veio fazer aqui. Quem veio adorar? Quem veio cultuar? Quem veio agradecer? Primeira lição de Jesus para Paulo. Paulo, sim, aprenda uma coisa, meu filho. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Porque na noite, Paulo, que eu fui traído, eu peguei o pão, agradeci ao Pai e reparti entre os meus discípulos. Quantos discípulos eram? Quantos? Quantos discípulos traíram? Eram quantos discípulos? Quantos traíram? Quantos sobraram? A gente chora pelo um que foi embora e não celebra pelos 11 que ficam. Ao invés de Jesus chorar, eu vou parar, eu vou acabar com tudo, por conta de um que saiu para trair, Jesus permaneceu por conta dos 11 que ficaram ao redor da mesa. Para de dar moral ao diabo. Para de falar sobre esse problema a sua vida inteira. Para de trazer assunto de 1915 para trazer para a sua mesa nos dias de hoje.
Ah, mas a minha mãe, quando eu era criança, você já está quase morrendo. E está falando o que a sua mãe fez quando você era criança. Se você levantar a mão muito alto, Jesus te puxa. Isso aqui é lembrar de coisa da sua infância. Para de falar sobre o que fizeram. Você passou a sua vida inteira falando sobre isso e não mudou o que fizeram com você. Falar do que fizeram não vai mudar o que fizeram, mas falar do que Jesus está fazendo vai transformar a tua história. O assunto da mesa não foi Judas. O assunto da mesa foi gratidão. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: obrigado. Se alguém te trouxe aqui nesse culto hoje, diga para essa pessoa: obrigado. Porque começar uma nova semana agradecendo é a chave para você ter muitas razões para agradecer ao longo dessa semana. Agradeceu, saiu um, tem 11. Agradecer deixa a vida mais leve. Não falar sobre o problema deixa a vida mais leve. Ficar falando sobre esse problema vai estragar seu dia. Vai viver, vai comer pizza, tomar Coca-Cola, vai caminhar, vai cantar com os bem-te-vi, vai ver o tamanho do cocô de um pombo. Como é que pocaçu? O que é isso? Eu fico fazendo isso. Lá em frente à minha casa tem um fio, o bicho fez um ninho lá. E o problema é quando eu deixo o carro embaixo, que vem em cima do carro certinho. Mas eu prefiro ver o tamanho da bosta de um pocaçu do que falar sobre algumas pessoas que nem o pocaçu aguentaria botar na cabeça. Seja mais grato a Deus. Eu recebi do Senhor que na noite em que foi traído. Você imagina o pensamento dos discípulos nessa mesa? Quando vê Judas levantar de fininho e sair, sabendo o que Judas ia fazer. Você imagina o pensamento dos discípulos: agora a chapa vai esquentar nessa mesa. Agora babou, agora estragou a ceia. Imagina Judas levantando para sair. E o discípulo Pedro olhando, Pedro nervoso, dizendo: não, vou matar esse desgraçado. João pensando assim: eu vou orar para cair fogo do céu, igual eu queria orar para matar o povo de Samaria. Imagina o Bartolomeu olhando e dizendo: e agora acabou com a nossa ceia, estragou tudo, deu tanto trabalho para a gente preparar as coisas, e esse infeliz estragou tudo. Estragou para ele que saiu, que quem ficou continuou, quem ficou celebrou, quem ficou comemorou, quem ficou comeu do pão que Jesus partiu, quem ficou bebeu do cálice que Jesus dividiu. Ai meu Deus do céu, deixa eu ver quem vai sair da mesa e quem vai ficar na mesa. Se eu estou pregando para quem vai ficar na mesa, seja grato, porque ao redor dessa mesa tem que ter gratidão. Imagina o silêncio deles. Aí depois vem aquele texto que está lá em Mateus, o que? Jesus se coloca de pé no final da ceia, depois de partir o pão, depois de dividir o cálice. Jesus se coloca de pé. E quando eles pensam assim: agora ele vai falar alguma coisa sobre o assunto, agora ele vai tratar desse problema que acabou de acontecer aqui. E tendo se levantado, cantou um hino. Ao invés de Jesus abrir a boca para reclamar do que Judas fez, Jesus olhou para o céu. Eu não sei qual foi o salmo que Jesus cantou, mas Jesus foi lá no inário de Israel, no livro dos salmos, e encheu o pulmão de ar, abriu a boca e soltou um cântico de adoração naquela noite. Em qual noite? Na noite em que foi traído. Quando alguém olhou e disse: agora ele para, ele não parou. Quando alguém pensou: agora ele fica para baixo, ele levantou e cantou. Quando alguém pensou: agora ele aborta o plano, ele continuou. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai nem se distrair. Ninguém nem nada vai tirar você do foco. Se é verdade isso, dá glória a Deus. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não foi assim que Paulo começou? O capítulo 11. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Paulo não está falando para imitar a divindade de Cristo. Tem uns aí que parece que querem ser Deus. Ninguém será. Imita Cristo. Como assim? Não pegue a honra para si.
Não porque eu orei, o fulano levantou. Não porque eu fiz, não porque eu fui lá. Você não é nada. Se não for a misericórdia e a graça dele, tu cai para trás igual um coco seco. Morre aqui no culto. Então para de se encher e falar que eu fiz, que eu falei, que eu nada. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí vamos olhar para a segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Paulo no final da vida. Vamos ver se Paulo aprendeu alguma coisa? Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer: procura vir ter comigo depressa. E Paulo vai falar de pessoas que saíram da vida dele. Mas ele também faz questão de dizer quem ficou. Paulo não está falando só de quem foi. Mas Paulo diz assim, ó, Lucas está comigo. Procura vir ter comigo depressa. E tem mais, Timóteo. Traga Marcos contigo. Que Marcos? O mesmo Marcos que lá atrás Paulo disse assim, comigo você não anda. Porque Marcos no começo da fé fraquejou, não aguentou a pressão e voltou atrás. E Paulo na segunda viagem, Marcos quis ir, Paulo falou, com a gente não anda não, não serve para andar comigo. Agora no final da vida Paulo vai dizer assim, ó, traz Marcos contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. O que é isso? Ele aprendeu com Jesus, o quê? Que um Pedro nervoso, que ia negar 3 vezes, era útil para o ministério. Ele aprendeu com Jesus o quê? Que um João, que era bipolar, que uma hora falava de amor, que outra hora queria orar para Deus mandar fogo do céu e matar todo mundo, era útil para o ministério. Que é isso? Ele aprendeu com Jesus o quê? A chamar Judas de amigo dentro do jardim do Getsemane, quando Judas deu um beijo nele. Por quê? Porque o que Judas é, não mudou quem Jesus era. Aí Paulo vai dizer, traga Marcos contigo. O que é isso? É aprender o valor que o outro tem. E fazer questão de mostrar para o outro que o outro é importante. Procura vir ter comigo depressa. Para quem que ele está falando isso? Para um filho na fé. Para um filho na fé. Ele está falando para aquele que aprendeu com ele. Eu preciso de você. Que isso? Estou falando de Paulo, final de carreira, o maior ganhador de almas do Novo Testamento. Revolucionou uma cidade inteira, virou a cidade de ponta cabeça, pregando o evangelho, a cidade de Éfeso. Milhares de almas alcançadas. Esse Paulo, que quando os lenços e aventais saíam do corpo dele e levavam esses lenços até pessoas que estavam enfermas e possessas, os demônios saíam e as enfermidades também saíam. O que é isso? O cidadão transbordava unção. Esse Paulo está olhando para alguém que aprendeu com ele, está dizendo, eu preciso de você. E está olhando para um outro que um dia ele desprezou e está dizendo assim, ó, eu preciso de você também. E quando foi que Paulo aprendeu essas coisas com o Senhor? Nesse dia em que Jesus usou a ceia para dar uma aula de vida a Paulo. E Jesus não aprendeu, Jesus não ensinou usando como exemplo os seus momentos de triunfo, multiplicando pães para a multidão. Jesus não disse assim, olha, deixa eu te ensinar uma coisa. Teve um dia que tinha 15.000 pessoas, eu peguei o pão, multipliquei, não. Deixa eu te ensinar uma coisa. Onde eu chegava, os paralíticos andavam. Não. Onde eu chegava, eu fazia cego enxergar. Não. Paulo, oi, senta aqui, meu filho. Você está pensando em parar? Tô. Está pesado? Muito. Está difícil, né? Demais, Senhor. Estão virando as costas para você? Sim, Senhor. Senta aqui. Na noite em que eu fui traído, ao invés de ficar falando sobre a traição, eu peguei um pão que estava sobre a mesa e tirei a atenção deles do traidor e coloquei a atenção deles no meu Pai. Quando eles estavam pensando que eu ia conversar sobre o traidor, estava todo mundo com o traidor na cabeça, eu fiz com que eles olhassem para onde eu estava olhando. Eu peguei o pão, olhei para o céu e agradeci ao meu Pai. Eu tirei o foco deles, da pessoa de Judas, e coloquei o foco deles na pessoa do meu Pai. Na noite em que eu fui traído,
eu encontrei forças para agradecer a meu pai pelo pão que estava sobre a mesa. Na noite em que eu fui traído, eu encontrei forças para erguer o cálice e mais uma vez agradecer ao meu pai. Na noite em que eu fui traído, eu encontrei forças para dobrar os meus joelhos no jardim do Getsemane e falar com meu pai por 3 vezes. Na noite em que eu fui traído, eu encontrei forças para chamar Judas de amigo depois que ele me deu um beijo. Na noite em que eu fui traído, eu encontrei forças para repreender Pedro, que cortou a orelha de um rapaz dentro do jardim. Eu encontrei forças para curar o rapaz, colocar a orelha no lugar. Eu encontrei forças para dizer a Pedro: não foi para isso que eu vim, Pedro. Eu encontrei forças para perdoar Pedro, porque naquela madrugada Pedro me negou 3 vezes. Na noite em que eu fui traído, eu encontrei forças para olhar para o pai e dizer: pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, eu não vou abandonar o projeto, eu não desisto, eu não vou parar. Na noite em que eu fui traído, Paulo, eu olhei para o meu pai e eu disse: pai, eu não vou desistir. Fica de pé comigo que eu vou terminar. Todo mundo aqui tem uma mesa. E mesa não é lugar de comer, eu já disse isso aqui e repito hoje. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é muito mais do que comer. Porque comer você come em pé na lanchonete. Comer você come dentro do carro no drive. Comer você come andando. Mesa é muito mais do que comer, o que comer na mesa. Mesa é muito mais sobre o que falar na mesa. Você entende isso? Mesa é muito mais comunhão do que comida. E todo mundo aqui tem uma mesa. E como pastor dessa igreja, eu quero dizer para você fazer uma coisa. Verão está acabando. Eu acho que hoje é o último dia dessas coisas que tem praia aí, não é isso? Quem sabe teve gente que caiu, desistiu por alguma razão. Teve gente que escorregou. Teve gente que foi para o mundo, quem sabe? Não sei, de repente você conhece alguém que desviou. Mas por favor, na sua mesa, não trata desse assunto não. Não trata não. Que o assunto da sua mesa não seja quem caiu. Que o assunto da sua mesa seja quem voltou. Que o assunto da sua mesa não seja como a maioria da mesa dos crentes, que bota alguém num paredão de fuzilamento e diz: olha lá, olha lá. Eu tenho nojo disso. Isso me dá náuseas. Se dá em mim, que dirá naquele que morreu na cruz por você e por essa pessoa. Interessante essa mesa aqui de Jesus. O assunto ali era muito grave, a traição de Judas. Mas eles não tocaram mais nesse assunto na mesa. É como se Jesus tivesse proibido. Aqui não. Não quero esse assunto aqui. Não quero. Menina, viu quem desviou no verão? Tenha postura para na sua mesa dizer: não quero falar sobre isso. Quer orar por ela? Se não for para orar, eu não quero falar sobre isso. Você viu que o marido de fulana? Não quero falar sobre isso. Você viu o filho daquela? Não quero falar sobre isso. Não quero. E se você que está aqui comigo nessa noite é uma dessas pessoas que por alguma razão se afastou, caiu, desviou, ou você que está em casa agora, chorando e quem sabe pensando: como que eu faço para voltar? Volta agora. Agora, nesse exato momento. Porque nessa mesa, eu não quero falar sobre a sua queda. Eu quero agradecer ao Pai pelo teu retorno.